Fala galera, muito boa noite. Sexta-feira, 4 de abril de 2025, às 8 horas e 16 minutos. 15 minutinhos atrasado, mas por um bom motivo. São Paulo, um caos, a chuva. A gente precisava descompressar, fazer aquela descompressão, tomar uma cervejinha, relaxar, bater um papo. Hoje eu tô aqui com uma banda super especial. Os caras são lá de Osasco. Uma trajetória grande na música, no Grande. underground. Vou ler um pouquinho aqui sobre a banda, tá? O Atros é uma banda de rock de Guarulhos e Osasco, E Osasco. barra Osasco, Isso. com composições de autoria própria, influenciada por diversas vertentes do rock, principalmente anos 90, gosto muito, com letras em português, sempre tendo em foco o intimisto, né, a intimidade e o inovador, usando e abusando do poético ao ríspido, sem jamais perder a honestidade musical e o passional compromisso. A banda hoje, a Etros, é formada por Eduardo Oliveira no vocal e guitarra, Rodrigo Oliveira, bateria e backing vocal, e Ciro Souza, a lenda, no baixo. Vou ler uma frasezinha aqui. Se a música é a grande linguagem de alma, esperamos apenas proporcionar aos nossos ouvintes momentos singulares de autoconhecimento e reflexão, porque todos nós somos formados dos mais diversos sentimentos. Banda Etros. Sejam muito bem-vindos. Edu, Obrigado, Vini. Valeu. bem-vindo ao Zona Tamo Independente. junto. Cirão, a lenda. Você sabe o que eu vou falar? Cirão, a lenda. Bem-vindo. E também desejar aí boa sorte pro Rodrigão, que por um imprevisto, por fatos que Por alguns aconteceram, ele não pode estar imprevistos. aqui hoje. Mas, Rodrigão, boa sorte aí nas coisas que você precisa resolver. Tamo junto. Vai rolar próximas vezes. A casa aqui, como eu sempre falo com o pessoal, a casa é das bandas. Aqui o Zona Uhum. Independente, o nosso estúdio, o BitLab Studios, é um lugar para as bandas virem, ficarem à vontade, tomar uma cerveja, resenhar. No futuro, um brinde, né? No futuro, enquanto, quem sabe, tiver rolando entrevistas aqui de podcast, estejam milhares de músicos ali embaixo, centenas de músicos, trocando ideia, conversando, fazendo network, porque essa é a nossa proposta. Seja muito bem-vindo ao Zona Independente Etros. Primeira Isso aí. pergunta: da onde surgiu o nome Etros? Essa pergunta é bem curiosa, assim, né? O pessoal faz bastante. Ah, o nome Etros, na verdade, porque a banda em si, ela é formada em duas partes diferentes, vamos dizer assim, duas épocas, né? Uhum. A primeira época que ela surgiu foi em 2001. Eu tinha 17 anos, 18 por aí. Eu e um amigo meu de Guarulhos, que na época eu ainda morava em Guarulhos, né? Nós resolvemos montar uma banda e ficamos pensando no nome assim e tal. Aí a gente entrou numa ideia de achar alguma coisa que nós tínhamos em comum. E como nós éramos praticamente dois adolescentes, né? Sem muita perspectiva até então de, de uma vida assim, etc e tal, aquela coisa bem de amarga assim que às vezes alguns adolescentes carregam, né? O que que temos em comum? O azar em algumas coisas, em algumas questões da vida. Mas a palavra azar, ela é um pouco feia, assim, remete a coisas ruins, vamos dizer assim, né? Porém, o azar é o contrário da sorte, né? Então, nós pegamos a palavra sorte e escrevemos ao contrário. E aí, Surgiu o temos o Etros. nome Ethos. E estamos aí até hoje. E, Edu, como que surgiu o Etros? Que ano que surgiu? Como foi? Você falou que teve um amigo lá em Guarulhos, Isso. que a ideia dos... Mas, tipo, como é que foi esse início da Etros, assim? Porque já teve algumas formações Já diferentes, né? muitas, Conta um inclusive. pouquinho aí pra galera. Então, essa primeira ideia, né, que foi onde surgiu esse nome, o Ethos, esse amigo meu que é o Cauê, abraço pro Cauê, se ele estiver vendo, inclusive. É, Na época a gente estava ali meio que naquela coisa de aprendendo a tocar, explorando, assim, conhecendo mais o mundo da música, aquela coisa que a gente sempre passa, né, quando vive inserido nesse meio e tal.
E, obviamente, por consequência de tudo isso, vem aquela vontade de você ter a sua própria banda, de aprender a tocar, aquela coisa, né? E na época, até pela nossa idade, assim, que a gente cresceu, foi adolescente e virou adulto nos anos 90, né? Então a gente, obviamente, tem muita influência daquela época. Foi a época que a gente cresceu como pessoa, adquiriu mais conhecimento e tudo mais. E, por consequência, né, a cena grunge de Seattle lá, que foi o ápice, eu diria, dos anos 90 com relação à música, ela marcou bastante nossas vidas. Foi a nossa grande escola. Eu costumo dizer que Bebeu bastante da água do grunge, isso. né? E aí, aquela coisa, a gente queria montar uma banda, vamos tocar Nirvana, tocar Alice in Chains, tocar Pearl Jam, Silverchair, que a gente tocava bastante também, Stone Temple Pilots, todas essas bandas dessa cena, né? E na época nós chamamos um baterista que um amigo meu, Adílio, que estudou comigo, e ele fez parte da primeira banda que eu tive na vida um pouquinho antes desse início do Etros, né? Nós chamamos ele, ficamos um tempo ali, nós três e tudo. Depois teve algumas mudanças de baterista, até que a gente deu uma parada assim com o projeto em 2003, mais ou menos, 2004, por aí. E só que eu continuei na música, né? Participando de várias outras bandas, outros projetos e tudo mais. E quando foi em 2013, nós meio que resolvemos voltar com uma banda antiga dessa época aí. E essa banda, o nome original dela era Sigma. Só que depois a gente acabou descobrindo que já tinha 300 bandas 488 bandas com esse nome. Sigma, né? Que é aquela É, parada muito de fraternidade americana, né? Sigma, isso, Alpha, Beta, exato. Que é o alfabeto grego, né? Se alfabeto eu não me grego, engano. né? E na época, o então vocalista, né? Que na época a gente tinha um vocalista, que já era nosso amigo desde essa época da primeira formação ali do Etros e tal. Ele lembrou do nome Etros, né? E ele sugeriu de a gente resgatar esse nome, né? E aí, na época, a gente conversou com o Cauê, que foi esse amigo meu que a gente criou o nome ali junto. Ele ficou feliz até e tudo. E aí a gente voltou com o nome Etros, né? Só que nessa primeira formação, vamos dizer assim, dessa nova fase do Etros, eram 5 pessoas, cara. É gente Cinco pra caralho. músicos. É É, gente pra caralho pra administrar, velho. muito. E desses 5, o único que sobrou fui eu. Eu sou o cara teimoso que não largo o osso de jeito nenhum. Mas aí a gente veio nessa toada, né? Do 5 passou para 4, do 4 passou para 3, que foi aonde, como eu já costumava compor bastante, sempre gostei muito de fazer música e tal, eu coloquei na minha cabeça que seria mais fácil eu mesmo cantar do que tentar arrumar alguém para cantar as músicas que eu fazia, sabe? E aí a gente achou melhor voltar a ser um trio, né? E desde então houve algumas pessoas que passaram, cada um com a sua história, com a sua contribuição para a história da banda, né? Mas de todos, desde o comecinho lá, o teimoso O mesmo sou eu, cara. teimoso sempre tem o guerreiro, né? Sempre tem um que acaba continuando a parada assim, né? Mas óbvio que no caminho da música, assim, é difícil. A gente tem muitas vezes, eu tive várias vezes a vontade de encerrar o projeto, porque eu já não sou mais nenhum menininho, né? De 18 anos quando a gente começou lá e tal. Então, só que, por outro lado, a música é uma coisa que, a partir do momento que, como se fosse um bichinho, É, assim, é bem isso. se te picou, Já era, cara, você vai já ter era. 80 anos lá e vai continuar Não tem gostando do jeito. mesmo jeito. Vou pegar o exemplo que você falou, essa parada do picar. É, tipo, ano passado eu saí da Sub Rock e tal.
parei com eu tinha 2 bandas, a Sub-Rock e a The Loop, eu parei com as 2 bandas e tal, eu falei, ó, já deu, aqui tá me consumindo bastante tempo, é uma parada que eu quero focar mais, que é o entretenimento, eu quero entrevistar mais, e tava começando a ter um conflito de agendas e eu não tava conseguindo me dedicar. Então eu falei, pra não atrapalhar, eu vou sair e tal, mas tipo, aí eu vejo as bandas, entrevistando as bandas, aí eu vejo vídeo de banda tocando, eu falo, caralho, caralho. Aí ontem eu tava de casa, tava de home office, eu falei, mano, vou pegar o violão. Vou pegar o violão. Aí eu falei, nossa, faz muito tempo que eu não toco, os dedos tudo duro, tudo enferrujado. Já não era bom. Eu até postei o bagulho. Eu falei, já não era bom. O que não era bom ficou pior depois de ficar muito tempo sem tocar. Agora falando da lenda. Da lenda. Ele que gosta de falar pra caramba, falou pra caramba até agora. Estamos com 10 minutos de entrevista e ele falou pra caramba. Cirão, como é que você veio parar na Etros? Você que é um cara que já tocou ali na cena de Osasco, você já tocou com diversas bandas da cena underground lá. Como é que foi esse convite pra entrar pra Etros? Eu sei que vocês são bem amigos. Vocês sempre, quando eu via que tinha rolê e tal, lá no Lau, vocês sempre estavam juntos, curtindo as bandas, tomando a cerveja, resenhando com todo mundo lá, mas como é que veio essa parada assim? E aí, Ciro? Tá fazendo nada? Tá de bobeira? Vem fazer um baixo. Então, eu conheci a Etros através da Paula Lima, né? Uhum. Acho que foi na época da pandemia até, né? Vocês estavam gravando Cartas pro Futuro e... Cartas e Tempos de Conspiração. Isso, lá no Lau, né? Aí eu fui lá, vi um processo de gravação deles lá, acho que a Paula trocou camiseta com vocês. Trocou com o Yuri. Só que eu já tinha conversado com vocês lá no Underground Club. Que era na Armênia. Armênia. Baita casa legalzinha, pequenininha, mas era gostosinho lá. Com o ex-baixista, o Yuri, né? Uhum. Eu tinha trocado uma ideia, né? Aí passando o tempo, fomos pegando amizade, porque ele ensaiava com uma outra banda lá no Anjo de Estúdio, né? Lá em Osasco, né? Isso. Aí nós começamos a ficar amigos, assim, né? Passando o tempo, né? Ele pegou, gravou um álbum no estúdio lá em Cotia. Gravamos o álbum lá em Cotia. Aí eu peguei, tipo, remixei tudo, né? Peguei todo o processo de mixagem de pós-produção, no caso, né? Não foi a produção em si, porque a produção foi feita pelo pessoal que captou lá, né? Uhum. O Fusão, né? Lá no Fusão. Peguei, remixei tudo e comecei a entender como é que funciona a banda. Eu falei, pô, cara, esse som aqui deles aqui é muito legal. Tipo, me aprofundei mesmo, assim, no processo de mixagem, né? Passando o tempo, surgiu a oportunidade, né? Eu falei, cara, se vocês precisarem de mim aí para um dia para baixista aí, eu tô dentro, porque eu gosto do som, conheço as músicas tudo. Sei porque eu mixei, ouvi tudo de cabo a rabo, né? Assim, aí quando ele pegou, surgiu a oportunidade, ele foi e me chamou. O Ciro, ele já era muito próximo a nós, né? Muito, além da questão da amizade pessoal, assim, que a gente tem, mas esse trabalho que ele fez no álbum, cara, foi um trabalho sensacional. Você comentou ali no off que ele transformou a parada, transformou. Era exatamente o que a gente queria, o que a gente precisava, assim, né? E nesse meio todo, como ele disse, ele acabou, acho que, se apegando mais à banda, às músicas. E na época, o Kaique, que era o nosso ex-baixista, Kaique, braço, se estiver nos vendo aí. Aí, Kaique. Tem uma galera na live aqui, bem legal, hein? Posso falar aqui antes de você falar? Fala. Mandar um abraço pra galera. Ricardo Gomes. Aí, a outra lenda. Outra lenda. Outra lenda. Aí. Vanessa Pacheco. Jog de bongo. Valéria Plente. Agente Vermelho. Um abração pro Gil, pros meninos da Agente Vermelho. Gente boaça. Paula Ferreira. A Laura Jaques. Tem uma galera aqui. O Glauco Oliveira. Vou ler aqui um pouquinho dos comentários da galera. O Ricardo mandou salve. Ricardo na área. A Vanessa mandou Etros. A Valéria mandou aqui, ó. Cadê os roqueiros do Brasil? E mandou aqui, o Edu parece o ZZ Top, só pintar de ruivo. Isso pessoal, pra mim é um elogio. O pessoal da Agente Vermelho mandou, a Etros é braba demais. A mandou o Ciro, mó headbanger. O Agente Vermelho mandou, ó, tô vendo Deja Vu, parece até que eu ouvi essa história ontem. É verdade. A Laura pegou e falou aqui, ó, Etros, som de primeira linha, sou fã, abraços de BHMG. Olha que legal. Inclusive, quem me apresentou a Vanessa foi esse cara aqui. Olha que legal. É. Aí sim, hein? Foi através
da gente que ele encontrou a pessoa da vida dele. Ai, que Se ele não legal. começasse a ensaiar lá no estúdio lá, Não ia ter conhecido É. a pessoa da sua vida. O Glauco mandou aqui, ó. É a Glauce. A Glauce, né? Perdão, Glauce, perdão. Eu sou disléxico às vezes. Além de TDAH, eu sou disléxico às vezes. Ou leio rápido demais, eu sou meio analfabeto funcional, mas perdão, Glauce. Ainda tem CD do Sigma? Não. Não tem mais, Mas Glauce. tem uma música que ainda tá no YouTube, nas plataformas, que é da época que ainda tinha o vocalista, né? Que era dessa fase do Sigma. Chama As Flores Não Nascem no Lixo. Então, Tá Glauce, você acha lá disponível aí. no YouTube, né? No YouTube e no Spotify também. No Spotify também. A Eliane mandou, aê, legal, Etros. Tá colando uma galera bem bacana. Vocês têm Legal. tem uma fanbase bacana aqui. Cara, eu entrei aqui no Spotify e aí tô aqui, Banda Etros, Consciente Vivo, Calabouço, Quisera Eu, Efeito Moral, Maior Silêncio, Cartas para o Futuro, que é uma baita de uma música que eu gosto pra caramba, tem na minha playlist salva. Uhum. Horizonte que Dizia, A Beira do Caos, Tempos de Conspiração, também tem na minha playlist. E aí, fala um pouquinho sobre esse trabalho, cara, sobre essas músicas. Como é que rola essa parada, velho? Cara, é uma coisa até, entre aspas, difícil de explicar, porque pra mim é bem espontâneo, assim. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e 99% das vezes é daí que vem as músicas, eu gosto de... Eu ligo a guitarra no quartinho que tem lá em casa, eu gosto de ficar brincando com a E aí guitarra, vai assim. saindo. Aí, às vezes eu fico uma hora lá e não sai nada, mas às vezes você fica 10 minutos, sai alguma coisinha assim. Pô, isso aqui ficou legal. Vou guardar, né? Gravar ali no celular, para tentar desenvolver alguma coisa. E todas essas músicas foram assim, cara. É, acho que uma ou duas no máximo que foi um pouquinho diferente, mas a maior parte do processo é sempre assim. Eu gosto de ficar brincando, tal. Ali, às vezes, sai um riff, alguma coisa. Falo, pô, isso aqui ficou legal. E aí eu vou tentando meio que montar a música inteira, assim. Eu já vou pensando em estrofe, em refrão, numa pausa, alguma coisa assim. E eu deixo Mas desenrolar, eu sempre sabe? pergunto isso pra galera da música. Isso vai depois vou estender pra você também, que você é um baita músico também, compositor, principalmente arranjador, né? Você faz muita coisa instrumental. Cada músico tem um processo muito particular de Isso. composição. Tipo, eu componho a música, eu já componho com o violão de um lado e o caderno e a caneta do outro já escrevendo. Uhum. Como é que é o seu processo de composição? Então, na maioria das vezes eu faço a música primeiro, O instrumental. o instrumental, isso. Porque como eu gosto desse lance de brincar com a guitarra e eu gosto de ficar meio que imaginando, assim. Quando eu pego um riff, alguma coisa, eu gosto de ficar imaginando. Vem um pouquinho mais pra cá, que o pessoal falou que tá um pouquinho baixo. Eu gosto de ficar, assim, quando eu pego aquele riff e tal, tentar imaginar alguma coisa dentro daquilo, né? Uma melodia. Às vezes dentro da minha cabeça eu começo a cantarolar alguma coisa. E assim vai nascendo alguma coisa, né? E nesse processo eu costumo fazer a música praticamente inteira já, né? E nisso fazendo alguma coisa assim dentro da minha cabeça já, para ir imaginando uma melodia para encaixar uma letra e tal. Aí depois, quando eu toco 50 vezes que seja a música, né, para ela ficar bem fixada assim na minha cabeça. E aí às vezes eu tô no trabalho, tô dirigindo, tô alguma coisa, eu fico com a música na cabeça, assim. E muitas vezes já saiu uma frase, alguma coisa assim, de alguma letra, comigo dirigindo, sabe? Aí veio alguma coisa assim, pô, isso aqui acho que dá para fazer, usar como parte para desenvolver uma letra depois, né? E às vezes eu anoto no celular alguma coisa e depois, quando eu vejo que o instrumental tá ali bonitinho, do jeito que eu imaginei, eu fico ouvindo assim, cantarolando na minha cabeça, e em cima disso eu vou escrevendo a letra. E você, Cirão, como é que é o seu processo de composição? tem vários tipos
de processo de composição, assim, né? Às vezes eu tô com uma música na cabeça, crio, aí passo pra guitarra, né? Letra também, tipo, penso em algum riff, algumas notas, assim, eu pego, anoto, né? No celular mesmo. Aí, antes, né, quando eu tocava na Fuck Roll, eu pegava, tipo, marcava com o Ricardo, ia lá pra casa dele, nós ficava treinando. Ficava treinando, tá, e tudo, criava os riffs junto com ele, né? Então eu pegava um riff que eu já tinha feito e alguma letra que legal que ele já fez, né? E pegava e criava junto com ele, né? Só pegava e mesclava, né, as ideias assim, né? Era mais ou menos isso daqui, mas eu gosto também de criar mais o processo do instrumental. Começo pelo instrumental, tudo, né? Também, tipo, crio tudo assim, de bateria, linha de baixo e guitarra, né? No Você já caso, faz o trabalho quando completo. isso, aí entrego pros músicos assim. Fala, e aí, o que vocês acharam disso aí? Gostaram? Ah, não gostei dessa parte. Então, posso fazer isso? Pode, beleza, né? Mas esse processo assim que eu crio, né? E aí os caras já viram pra você e falaram assim, caralho, Ciro, isso é muito difícil. Não, já, várias vezes. Nossa, o droid que eu Muitas diga. vezes. O droid, ele pegava e falava, meu, isso aqui não dá pra fazer. Pô, aí ele pegava, treinava um dia e aprendia de boa, né? Assim, né? Mas, só que tinha música mesmo que eu fazia que era muito difícil, cara. Eu pegava pesado. Porque você é um cara que Eu vi no bebe berço do muito, metal. bebe muito do metal, Isso, né? eu ouvi no berço do metal. Então eu toquei em bandas de heavy metal quando eu era adolescente pra caramba, assim, né? Aí, depois dos meus 20 anos, mais ou menos, que eu fui mais pro underground, né? Que eu tinha aquela página chamada Osasco do Caos, eu faço mais parte, né? Verdade, Aí, né? Você fez muito tempo fiquei parte do muito Osasco do tempo, né? Caos, né? Aconteceu um negócio aí acabei saindo. Aí eu comecei meio que promover, junto com os amigos nossos, GDR também, né? Alguns festivais de rock, né? Nessa daí eu não tava tocando em banda. Não tava tocando em banda. Assim, eu pegava e falava, não vou tocar mais. Parei. Só que os caras encheram tanto o meu saco por causa de uma vez que tava no apito, né? Lá em Carapicuíba. Famoso Apito, Apito. que é Finado apito, né? que é uma lenda também do É, underground, né? uma lenda. Foi Nada uma lenda quadro. do underground, né? Aí um dia eles pegaram e falaram assim, meu, eu vi um vídeo você tocando, tá, e tudo, né? Você sabe tocar War Pigs e Paranoia? Tipo, as duas carnes de vaca Do rolê, né? clichê, rolê, né? assim, né? Do cover, duas carnes de vaca Eu do... falei, meu, sei. Vou tocar, eu toquei, os caras, pô, meu, você tem que voltar a tocar, tal. Eu falei, não, cara, eu não quero. Aí teve um dia que o Ricardo, ele pegou e falou assim, meu, vamos tocar. Vamos fazer um sub aqui com o guitarrista que tava na época, assim, ele não tava podendo ir nos shows, né? Aí eu peguei, fiz o sub e acabei ficando lá, acho que quantos anos, sei lá. Nem lembro quanto tempo que eu O fiquei tempo, lá. né? Fiquei tempo Foi lá. bastante, né? Fiquei até acho que 2023, 24, eu não lembro quando eu saí da Mas você saiu faculdade. recentemente, né? Também não Acho tem que muito... tem uns 2 anos, não tem assim, que eu muito tempo saí. assim, né? Uns 2 anos. Cara, vou aqui mais uma vez, gente. Mais uma vez eu vou pedir perdão pra Glauci por ter falado Glauco. Foi leitura rápida e atrapalhada. Eu vou pedir perdão mais uma vez. Já era Glauco. Já era não, pelo amor de Deus. Ela vai ficar brava comigo aqui. Vai me bater. Prometo que você vai ganhar uma cerveja. Oh, pronto, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido, vai ganhar uma cerveja, tá? Pessoal mandando aqui, saudoso Apito. Rodrigo Oliveira mandou, salve Etros, é a melhor banda do mundo. Base de Ô, vocês. garoto. Paula Lima Oz também já tá aqui na live. Paulinha. Uhum. Vou perguntar sobre um cara aqui, eu acho que é o cara que foi mais comentado nesse podcast, desde que esse podcast veio para esse estúdio aqui na Moca. Minha produção já até sabe quem é que eu vou falar. Lau Andrade. Ixi. Fale um pouquinho Lau sobre lenda. essa lenda. Conheci o Lau, acho que foi em 2002, ensaiando lá, uma banda de pop. De pop, cara, assim, ele pegava ali, acho que, tinha 2 estúdios em Osasco que gravava, que colocava o microfone no meio do estúdio e gravava o ensaio e entregava um CD. Primeiro foi o Anjos Estúdio, né? Foi o primeiro estúdio que eu peguei, gravei, que eu cheguei lá e tinha um amplificador Fender. Eu fiquei, puta, mano, lá no Daniel, né? Falei, caralho, velho, aqui tem um amplificador Fender, nunca vi isso aqui na minha vida. Beleza, né? Aí o cara Aquele pegava... frontman? Não, era um Chorus, cara. Não Fender Chorus do botão vermelho. Não era o botão vermelho, não. Era o botão normal. Aí ele gravava também. Aí o Lau também, acho que ele abriu logo depois, assim, aí começou a gravar também. Nós ia lá no estúdio lá dele e gravava, cara. Só que ele
Mano, de banda, ele tem bagagem pra caramba, né, cara? Esse cara é foda, né, mano? Qual banda que ele tocou mais? Ele fez a parte do Vozes do Rock, que é coisa muito antiga, assim, tipo, de Osasco, que era o Télio, né, que fazia os Vozes do Rock, né, que pegava bandas underground de Osasco e região, tipo, isso aí é década de 90, e gravava, assim. Mano, era um negócio muito louco, assim. E ele tem estúdio até hoje, cara, ele promove muito. A Acho que cena ele, underground acho é que dele lá, lá em acho Osasco. que o principal ponto do underground hoje na cena ali da região oeste é ele, né, Ele é o cara? É. principal. Ele produz também, né? Então, Ele é foda, né, Cara, mano? ele eu é acho. foda. Eu tô jogando pra todo mundo assim, falar, gente, me ajuda a trazer o Lau aqui. Porque eu acho que, sinceramente, Coloca no dia que eu trouxer a pote de seleta aqui, Então, isso botar mesmo. uma garrafa de Dá seleta uma garrafa de aqui, seleta aqui que ele vem na hora. Exato. ou pagar um cachê pra ele de caixa de seleta, falar, cara, eu acho que vem abaixo. Porque, tipo, esse Vem. maluco que ele gravou todo Ele mundo. gravou todo mundo, cara. Gravou. Todo mundo gravou Todo mundo. ou um single, ou uma música, ou um CD todo, ou um EP É. com ele, velho. Não tem jeito. Cara, eu acho importante pra caramba, assim, ele se manter nessa luta de ajudar as bandas novas, sabe? Porque a gente sabe, né, que é difícil você ter um lugar que é praticamente dedicado, assim, quase que 100% Ao underground, ao né? underground e a mostrar as bandas novas. Sem, vamos lá. Coisas importantes a falar. Sem cobrar cota de ingresso, Sim. Uhum. porque lá o evento, 99,9%, a não ser que seja um evento fechado, 99,9% são free. A galera Uhum. entra e fica. Cerveja a um custo muito bom. Uhum. Tipo, pra que a gente vai no rolê, eu já cheguei a pagar 30 pau numa cerveja, lá no eu pago 8. Uhum. É. R$ 9. Porra, isso é justo. Justo, É um né? preço justo. Estrutura cada vez melhor. Até a última vez que eu fui lá, Ele quebra direto aquele estúdio lá. Todo toda hora, ele tava reformando esses não, dias lá. Esses dias Ele aí tava lá quebrou quebrando lá o tudo. palco. Quebrou os tacos lá, tudo lá, quebrou o palco. Agora eu não sei o que ele ia fazer. Vai passar um metrô lá. O metrô chegou em Osasco, estação lá o Andrade. Laudeci Andrade. Lá o Andrade. Cara, esse maluco é uma lenda. Ó, o pessoal da La Coqueluche. Meninas, vou mandar mensagem pra vocês Da essa hora. semana que vem pra agendar vocês aqui já. Porque eu vou aproveitar, vou fazer um merchan aqui. Claro. Galerinha, Zona Independente agora vai rolar toda quinta e toda sexta-feira. Então, mais espaço para arte, para música, para os artistas poderem falar. Então, agora, em vez de um dia, seremos 2 dias na semana. Graças a Deus. Agradecer aos nossos parceiros, a SE, assessoria de imprensa, produção e assessoria de imprensa, que ajuda a manter esse podcast, estão fortalecendo com a gente. Você que é banda, você que é artista, precisa divulgar o seu som, precisa de um booking para vender seus shows, entre em contato com o pessoal da SE aí, fala com o Gilzão da Massa também, tocar na Paulista, tocar na Galeria do Rock, tocar em eventos, fala com o Gil. E também agradecer ao nosso parceiro, que tá chegando junto com a gente aí, chegou numa promoção e já renovou, vai vir aí na segunda para trazer mais brindes pra galera, que é a Naldini Street Rock. Então, agradecer a Naldini Street Rock, tudo que é relacionado a rock, camisa, meia, boné, tênis, bota, sapato, chinelo, tudo que você possa imaginar relacionado ao rock, a Naldini Street Rock tem aí para oferecer para vocês e estão mandando uma caralhada de brinde que a gente vai sortear aqui. Porque mandou brinde, nós sorteia pra galera. Aqui, vamos mandar embora pra galera aí, todos os presentes da hora. Mas a gente sorteou esses dias, semana passada, uma camisa do Ramones muito louca. Ah, que legal. A gente sorteou, a gente fez sorteio na live lá, sorteou e vai vir mais coisa pra sortear aí. Agradecer também a Card Ambiental, nossa parceira, que proporciona toda essa estrutura aqui do estúdio, nosso amigo Léo Card. Então, você que, em vez de fazer merda, jogar lixo na rua, liga pra Card Ambiental, manda mensagem pra Card Ambiental aí no Instagram pra chamar uma caçamba, recolher o resíduo de forma consciente e respeitosa à natureza. A natureza agradece, eu agradeço, e o seu bolso agradece de não tomar uma multa de R$ 25 mil, seja em Osasco, seja em Suzano, seja em Ferraz, seja em São Paulo. Beleza? Recado dado, mensagem dada, estação lá descia, a galera falou aqui, o Ricardão falou aqui. Mano, cara é Ele foda. faz um trabalho muito importante, né, cara? E uma coisa que é legal, Vini, também, que é uma das coisas que me faz até gostar de ir lá, assim,
Você tá Cara, direto lá mesmo, não tem evento, você tá eu, lá, né? sempre que eu posso, assim, eu até dei uma segurada, porque eu falei, pô, tô ouvindo muito aqui. Mas, cara, quando você pega pra conversar, assim, às vezes qualquer coisa, meu Lau, às vezes ele tem uma cara meio de bravão, assim, mas ele é um cara Engraçado, engraçadíssimo, cara. engraçado. Aqueles A textos que ele gente dá escreve, muita risada com cara, ele. é aqueles textos que ele escreve, se Em um dia caixa ele alta. em caixa É. alta, se ele parar um dia pra pegar e falar, hoje eu vou transformar todos esses textos, e tá fácil. É só ele pegar o Facebook dele, lá o Instagram dele, pegar aqueles textos, um Ctrl+C, Ctrl+V e meter num livro, velho. É. Histórias do Laudecir. Mano, esse Realmente, maluco, vamos fazer uma campanha pra ele vir pra ele aqui, vir cara. aqui, cara. Esse cara precisa vir aqui. Eu tô fazendo assim, tô trazendo todas as bandas que estão lá com ele, assim, pra trazer esse cara. Cirão, antes da gente voltar um pouquinho mais no assunto da Etros, o senhor esteve no Rock in Rio É, estive lá no Rock in Rio com Mamonas. com Mamonas. Como é que legal. foi essa experiência, mano? Cara, é única, né? Você tem a chance de você sair do país, aí ver uma estrutura gigantesca, assim, né? Você saiu do underground, saiu do estúdio, aí vê aquela estrutura gigantesca de Rock in Rio, cara, é maravilhoso, né, meu? É um negócio assim que eu nunca pensei que ia passar na minha vida, que eu ia pegar e chegar e falar, pô, saí do país, fui trabalhar no Rock in Rio. Eu nunca fui no Rock in Rio aqui no Brasil. Nem Mas- pra ver uma banda lá. Aí fui lá, né? Consegui ver algumas coisinhas lá, tá, e tudo, fiquei alguns dias, mas foi uma experiência muito boa, cara. E ainda mais com o Mamonas, o legado, É né? um legado que Que tá. os meninos, tipo, abraçaram essa parada de levar à frente a mensagem dos Mamonas, né? Sim. Teve, tipo, muita controvérsia, tipo, no começo, a galera, tipo, alguns É, fãs torceram o nariz, né? trouxeram o nariz, falaram, ah, não é Mamonas, é o cover do Mamonas, mas os meninos, tipo, eles sempre respeitaram muito Sim, a tem, trajetória do Mamonas, né? então, mas tem a família também envolvida, né? O gestor lá é o Jorge, que ele é primo do Dinho. E também tem o Maurício também, que ele é irmão do Bento Rinotto, né? É, o guitarra Que é o guitarra é parente, é né? sobrinho. É sobrinho do Bento, né? né? É a mesma cara. E aí, Olha toca pra assim, caralho mesma também, cara. né, A mano? nossa, toda gente boa Aquele lá, moleque cara. toca para um Toca pra caralho. caramba, Eu assim. vi ele, eu vi os vídeos, porque eu tava acompanhando por você e pela Uhum. página que eu sigo, né? Da banda e pelo como é que é Rizek? O vocalista? O É... Rui Brizac. Rui Brizac. Eu sigo ele e tal no Instagram, porque eu tinha conhecido ele em outro evento e tal, e seguia ele e tava acompanhando, tipo. E aí são três perspectivas, né? Do cara que tá trampando, dos músicos e da banda mesmo. Cara, aquele maluco toca demais, velho. Ele toca absurdamente bem. E eu acredito que deve ter sido uma experiência, assim, tipo, sensacional. Vai continuar? Vai ter Cara, mais? tá rolando ainda. É que eu tô fora do projeto porque eu entrei em outro, né? Eu tô como técnico de áudio, né? Numa dupla sertaneja chamada As Cristinas, né? Aí eu tô como técnico de monitor lá. Mas o pessoal segue firme, cara. Eles vão pro Japão Ah, que da hora. até vão fazer o. Como é que é? Brazilian Day lá, né? Brazilian Day Tokyo, Isso. né? Isso. Aí vão fazer o Brazilian Day lá, cara. Pô, da hora pra caramba. Tipo, tá abrindo Legal, umas né? Como é portas que é? legais, Você é assim, o cara que você tá ali na música, na música como produção, técnico, tal, e você trabalha com vários estilos diferentes. Uhum. E aí trazendo um pouco agora para perspectiva do underground. O que tem de diferente entre os outros estilos que o rock precisa abraçar e precisa trazer Cara, para voltar, talvez numa evidência ou não? acho que pra voltar, aí engloba muitas coisas, né? Tipo, tanto organização mesmo, porque o roqueiro, ele é meio desorganizado, né? Por exemplo, tanto incompetência também de estudar o próprio instrumento, quanto incompetência de comprar um equipamento legal, e também buscar lugares legais para tocar, lugares legais para tocar, assim, né? Ele não busca muito isso. Ele pega e toca em qualquer barzinho, cobra qualquer cachê e não se valoriza. Uhum. A questão é o valor próprio. E também valorizar o público. Porque, por exemplo, quando o músico ele estuda o próprio instrumento, ele começa a se valorizar, começa a tocar em lugares melhores, né? E começa a ser mais organizado, né? Eu acho que tá faltando um pouco disso daí. E também tem um outro lance também, que são os donos de bares, né? Aí eu vou ter que pegar pesado. Chegamos Dono de no bar, assunto. É uma ele... cambada de fila de uma puta. Sim, Você não uma quer falar, eu camada de falo. filho de uma puta mesmo, porque eles não dão chances, eles matam uma raiz o rock autoral. Eles chegam assim e primeira coisa que ele pergunta pra banda autoral: você tem público? Não tem, caralho. Não tem.
banda autoral não tem público. Se os donos de bares, tipo, sei lá, tem vários. Eu nunca vou citar nome de bar, né? Pra não ficar muito. Se quiser me mandar no WhatsApp, eu falo. Não, mando depois. Eu falo, eu não tenho rabo preso com ninguém, então. Nossa, tem bar lá em Osasco que, por exemplo, se não tiver banda tocando, tem público lá. Assim, dia de quinta, sexta, sábado, domingo, seria tão fácil pegar e... É um bar ali descendo na Não Comandante fala, Sampaio, subindo uma avenida. Não sei. Será? Não é só ele, não. Mas é um dos, né? Todos, assim, em geral, assim, né? Se algum desses bares pegasse e falasse assim, pô, eu vou deixar um festival autoral pelo menos uma vez por mês aqui e vou dar uma estrutura legal para esses caras tocar. Por exemplo, porque o rock, cara, querendo ou não, se deixar na mão só de cover, cara, ele vai morrer. Ele vai Não morrer. vai se renovar. Não renova, nunca. né, cara? E outra coisa, a frota só renova só quando tem bandas novas tocando, cara. Com ideias novas. E o roqueiro, ele é muito conservador nessa questão. Ele, sempre quando surge uma banda nova, ele pega e fala, essa banda é parecida com tal. Lógico, tem influência, pô. Todo mundo tem Tem influência. influências, Com cara. certeza. Assim como as bandas dos anos 80 tiveram influências dos anos 60, 70, entendeu? Sempre é uma coisa que vai evoluindo. E se eles não ajudarem, cara, não tem como a banda autoral investir sua grana e continuar nativa. Aí tem parte outra questão também. A banda autoral, mesmo ela não conseguindo tocar em bares, ela tem que se valorizar. Ela tem que investir, tem que colocar dinheiro na mesa, tem que colocar o dinheiro lá para pegar e comprar instrumento melhor. Estudar o próprio instrumento, porque não adianta, tipo, só tocar, chegar lá e pronto, tocar com guitarra desafinada, com instrumento zoado, não saber como que o equipamento funciona, tem que ter um pouquinho de conhecimento técnico. Por exemplo, se não tem conhecimento técnico, pede ajuda, entendeu? Levar um técnico de som Isso, para ajudar, leva né? Um técnico de hold. som, hold. Tem que ter isso aí, cara. Tem que se estruturar. Enquanto não se estruturar, o negócio não vai para frente. É pensar como empresa. Isso, tem que não tão pensar como empresa, porque se virar empresa, vira quadrado. Tipo assim, eu acho que o rock, primeiramente, ele tem que ser uma diversão e também tem que ser também um grito de... Como que se fala, cara? É um grito de... Cara, aquela coisa tipo adolescente, sabe? De rebeldia. Uhum. Assim, Sim. ele tem que ser rebelde, cara. Ele tem que ser rebelde. Entendeu? Ele precisa, não pode perder a espontaneidade, né? Aquela coisa do fazer por gostar. É claro que dentro do que for possível e dentro de tudo que a banda pode fazer, igual você falou, ela tem que se organizar em todas as questões, porque isso, por consequência, vai fazer o show ficar melhor. Se você tem um conhecimento legal do seu instrumento, pô, quando você ouvir assim, você já vai saber, pô, não tá legal, não tá daquele jeito que precisa pro show poder ficar legal. Porque o público, ele merece um som bom também. Sim. Merece, né? E, cara, só aproveitando o gancho dessa questão dos bares e tal, eu acho até legal citar, né, Ciro, que nós tocamos 2 vezes numa casa ali na freguesia do Ó, distinta garagem, que, na minha opinião, eles estão fazendo exatamente o que todas essas casas, que a gente sabe quais são, né, poderiam e deveriam fazer, ou fazer até mais, mas se fizesse isso, pô, já ajudaria muito. O que eles fazem? Eu entendo que eles precisam atrair público, que eles têm lá as contas para pagar, todo mundo tem conta para pagar, ok. Não é errado o cara querer ganhar o dinheiro dele, né? O único problema, na minha opinião, é quando o foco é só nisso, né? Porque você pode, igual esse caso, de repente ter uma situação em que você consegue ali garantir o seu e ainda abrir um espaço para uma banda nova. Porque nós tocamos lá 2 vezes. E o que eles fizeram? Chamaram uma banda cover variado, cover variado para tocar aquela coisa para galera que quer ouvir as músicas antigas e tudo mais, e nos colocaram para abrir o evento.
que eu imagino? Um exemplo, né? Bastante gente fala de nós assim, comparando meio grunge, meio metal, meio, sei lá, uma mistureba ali, né? Meio Que é héteros. meio. É o Tem héteros, gente, né? tem gente que já fala que é o héteros, tipo assim. A gente ouve e já tem um. Por mais que as influências sejam claras, e o que é completamente normal, mas tem gente que já fala, isso aí é a cara de vocês, já tem uma certa identidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, mais um exemplo. Uma dessas casas que, né, a gente sabe como é que é, se vai fazer um evento próprio ali de algo que tenha um pouco a ver com, no nosso caso aqui, citando Héteros, que seja uma noite com as bandas de Seattle, que seja com alguma banda de metal um pouquinho meio alternativo, sabe? Cara, ok, eu penso dessa forma pelo menos. Tudo bem, não tem problema. Mas qual seria a dificuldade de pôr uma banda que seja nova para abrir a noite ali que seja, sabe? Depois vem as bandas cover e façam seu trabalho e não tem problema nenhum. Mas também abrir à noite, mas também não colocar num horário bosta, né? Que o bar tá Claro, vazio, né? claro. Então, Tipo colocar assim, numa tudo. terça-feira. É, tipo, numa na terça. terça-feira. Então. Eu acho que uma parada que eu vejo que falta muito nos bares é uma curadoria. Um cara que chega assim e pare mesmo para escutar um produtor, talvez, que pare, não pense só no lucro, como você Uhum. falou, mas que pare assim para escutar e falar, pô, essa banda aqui encaixa em tal evento que eu tô querendo fazer, estilo Isso. tal. Pô, Exatamente. eu acho que isso é legal. Mas da onde que é essa banda? Ah, essa banda, a gente tá, por exemplo, a gente tá em Osasco. Pô, essa banda aqui é de Cidade Tiradentes. Então, eles não vão conseguir trazer público. Vou trazer umas bandas daqui da região com um som parecido, porque aí eu Uhum. consigo trazer os caras que tem um som legal, trazer as bandas da região, tem um público. Eu acho que eu sou, tipo, eu penso muito na parada do tipo eventos mistos, assim, híbridos, que eu falo, né? Tipo, bandas covers, bandas autorais, porque no final das contas, apesar do cover ele ganhar uma grana tal, Uhum. mas no final das contas tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Todo mundo saiu da sua casa, pegou, gastou gasolina, gastou ensaio, equipamento. A diferença é que eles conseguem reverter um pouquinho mais e a gente às vezes não Isso. consegue reverter quase nada. Eu, particularmente, uma das coisas também, apesar da loucura aqui, mas uma das coisas que foi me desmotivando a tocar foi essa parada do tipo do só gastar, só gastar. E eu moro longe, eu moro em Interlagos. Então, tipo, todo rolê pra mim era longe. O mais perto pra mim era o Lau. Eu dava graças a Deus quando ia tocar no Lau. Porque chegou uma época na banda, pra vocês terem noção, na Sub Rock, eu falava assim pro Gil, mas, mano, marca show fora do estado. Ele, mas por quê? Eu falei, porque show fora do estado pra mim compensa mais às vezes do que um show dentro do estado. Eu gasto menos. Com passagem naquela empresa com W ou naquela empresa com B, saía mais barato do que gastar um Uber pra voltar pra casa de madrugada. Uhum. Pode Então, crer. tipo, Pior que é verdade mesmo. essa Então, parada rola são muito, mano. muitas dificuldades que a gente enfrenta, né, Vini? Tipo, eu costumo dizer sempre, cara, que quem tá nessa de autoral, principalmente, tá Por amor. por amor, por gostar do que faz, né? Por amor e por loucura e por doença. É, Porque quando. Rock, cara. tudo isso. Rock é doença, cara. Não é possível. Você nunca consegue. Eu mesmo não consigo largar o rock and roll, cara. Não dá. Não dá. Eu saí de banda. Aí o que eu monto? Um podcast Pra entrevistar o quê? banda de rock. Banda de rock. Porque não, Não tem tem como, jeito, velho. E o foco é no underground, não tem jeito. Tipo, eu vou trazer pessoas de outros estilos, tal, de outras artes, mas o foco vai ser sempre as bandas undergrounds, que é o meu berço, é onde eu Uhum. nadei, mergulhei, me afoguei junto com a galera. Então, tipo, pô, se eu tenho a possibilidade de dar visibilidade pra galera que tava junto comigo, bora, gente, bora. Aqui a Uhum. ideia não é ser comercialmente, aqui vamos crescer todo mundo junto. Der visualização, vai dar visualização pra todo mundo junto. Se É uma isso aí. entrevista aqui viralizar, vai viralizar pra todo mundo junto. Eu ganho, vocês ganham, todo mundo é descoberto. Uhum. Então, Isso. tipo, a ideia é essa, tipo, vai dar É dinheiro. assim que tem que ser, né, cara? Se vai dar dinheiro, são outros 500. Mano, tem uma pergunta que eu quero te falar, eu quero te perguntar. Polêmicas. Opa. Polêmicas. Essa vai ser engraçada. Já te perguntar, já te falaram ou já associaram a sua voz com algum vocalista?
que lembra, pra mim, escutando o Héteros, me lembra a voz de um vocalista. Cara, se... E é tão natural, porque é o mesmo timbre de voz. Você falando assim, é o mesmo timbre de voz, é uma coisa natural. Não é uma coisa que, tipo, você tenta fazer, é natural. Uhum. Se for quem eu tô pensando já, Vamos lá, fala aí. Renato Russo. Renato Russo, eu vou falar dois, então. O Renato Russo e o vocalista do Catedral. Falaram também pra mim isso aí também. Lembra demais o timbre, cara. E é afinado, né? Você é afinadão pra caramba. Cara, tem até uma história engraçada que a gente ouviu uma vez. Também não vou citar nomes, porque não importa, mas tentaram, vamos dizer assim, me ofender, entre aspas, falando como se fosse algo ruim, mas disseram pra mim uma vez que eu era uma mistura de Renato Russo com James Hetfield, do Metallica. Que eu toco também, né? E eu sou fã pra caramba do James também. Só que assim, falaram isso pra mim na intenção meio que, não vou dizer ofender, Depreciar. mas como se fosse, depreciar isso. Só que eu fiquei feliz pra caramba. Ganhou o dia, Cara, né? Ganhei o dia, né? O James, cara, o Metallica foi uma das primeiras bandas que eu ouvi mais, assim, tudo. Então, desde mais molequinho. O cara fala isso pra mim, eu falo, porra, eu tô levando isso como um elogio, cara. Porque, tipo, mostra que eu tenho afinação e que eu toco pra caralho. Eu levo nesse sentido. Porque, assim, mano, você é muito afinado. Isso é uma coisa que você escuta, o som da Hétero, você vê que é muito afinado o som. Já vi show de vocês lá no Lau também, tipo, o que tá no CD, tá no ao vivo, a afinação, o instrumental, tal, e a guitarra. Uma coisa que eu reparei muito é essa guitarra marcante, que ela tem influência do grunge, mas ela bebe muito no metal. Sim. Ela bebe muito no metal. Fala um pouco dessas influências, assim, mano. Então, cara, como eu disse lá no início, o grunge foi mais ou menos uma escola, assim, onde todo mundo tem ali, não só o grunge, antes disso, eu lembro o primeiro contato que eu tive com vinil, assim, foi do Johnny Rivers, que um tio me deu. Então, que é rock and roll pra caramba, eu adoro Johnny Rivers. Eu ouvi Johnny Rivers, Beatles, Elvis, bastante dessas coisas, né? Então, assim, isso vai sempre influenciando ali na característica de um músico, né? E quando eu comecei a tocar mesmo, que foi mais nessa época em que o grunge estava mais em evidência, assim, na minha vida, pela época, né? Anos 90 ali, essa coisa toda. Mas, assim, igual o Ciro estava falando, ao mesmo tempo que eu gostava muito de tocar Nirvana, Pearl Jam, as principais ali dessa cena, né? Mas ao mesmo tempo eu sentia meio que uma necessidade assim de evoluir um pouquinho mais. E evoluir como guitarrista, eu digo, né? E com o passar do tempo eu acabei entrando um pouquinho mais ali na fonte do metal também. E aí foi uma coisa meio natural, assim, eu fiz exatamente isso. Falei, pô, vou estudar um pouco, né? Porque até então eu era totalmente autodidata, não tinha estudado nada, assim. E falei, pô, vou estudar, vou melhorar a minha forma de tocar, vou treinar bastante. E eu faço isso até hoje, quase que todo dia, assim. Nem que for 10 minutinhos ali, mas eu fico tocando um pouquinho pra ir sempre mantendo a forma, assim, e tal. E aí eu acho que essa mistura, assim, tanto da escola, da primeira escola, vamos dizer assim, que foi o grunge, e a consequência de tudo isso, que foi um pouco mais esse lance do metal, acaba meio que se misturando, assim, na hora de criar um riff, fazer alguma coisa. E eu acho legal pra caramba, cara, porque você pode usar a simplicidade do grunge, vamos dizer assim, que é uma coisa bem mais simples e tudo mais, mas, pô, se você coloca, às vezes, uma pitadinha de metal ali, o negócio ganha uma vida diferente, assim. Então, mesmo tendo ali uma coisa relativamente simples, mas dá uma outra cara, sabe? Dá uma coisa mais forte, com mais energia. E creio eu que vem dando certo, né? Uma coisa que eu acho bem legal no som de vocês é isso.
essa parada dessa guitarra pesada, uma bateria e um baixo marcante, e um vocal que, apesar da lembrança do Renato Russo, ele é muito melódico, porque ele tem Uhum. melodia ali, ele não é aquela coisa 100% rasgada, nem 100% lírica, ela é uma coisa que ela consegue nadar nessa vertente do rasgado, do lírico, mas manter a melodia, e Uhum. que acaba tornando o som de vocês meio único, assim, né, da É. galera, assim, né, e tipo, qual vocês consideraria grunge? Eu acho que não. Acho que é tipo bem o que você falou ali, é tipo, é a Ethros. E é Uhum. legal isso, quando a banda ela consegue criar uma identidade própria, nadando e mergulhando nas influências no que inspiraram ela a curtir o som, né? Uhum. O grunge, o metal, eu não sei as referências do batera, mas dá pra ver que tem muita coisa ali também de metal, de grunge, porque ele tem uma bateria Tem pesada, bastante. marcante. Dá pra ver que as baterias dele, tipo, o jeito dele tocar é uma Pedal coisa duplo também. marcante, Isso. é pesado, né? Então Uhum. é legal isso na banda. Rodrigão. Rodrigão, né? Abraço pra ele, que você Um falou, abraço. Rodrigo Oliveira, ele tá assistindo aí, ele não Ro- pôde estar aqui, Mas sinta-se representado aqui, Isso Rodrigão. aí. Rodrigão. Na bateria torta, toda torta. Vai chegar no show, vira toda a bateria de a lado. melhor definição foi Aquele pedal do de chimbal dele, até hoje eu não entendi que coloca melhor definição Tem um do cabo de Ricardo aço. Simpson do Supersonic. É o baterista peculiar. Peculiar, Ficou essa daí. exótico. Ficou, cara. A galera tá comentando aqui pra caramba, velho. Vocês trouxeram fã-clube, hein? Que legal. Ó, vou tentar pegar aqui. A Glaucio pegou e falou que eu posso continuar chamando ela de Glaucus, pagando cervejas eu posso continuar chamando. Então, posso continuar, mas eu não vou ferrar mais, é uma só. Haja bolso. Galera mandando a hashtag lá nos Independente aqui. O Guilherme Constante. Salve pra melhor banda de metal de Osasco. Grande Gui. Abraço, Gui. Aqui pegou, deixa eu ver aqui quem mais mandou. Pessoal mandando bomba, vixe, canta muito. James Hetfield de Osasco. Oh, meu Deus do céu. Depois de umas 3 vezes que pegou dengue e uma vez que pegou AIDS, mas mesmo assim, obrigado. O Rodrigão mandou aqui, ó. Ele tá online mesmo. Ele pegou aqui, ó. Minha bateria tem embreagem. Tem embreagem, acelerador, Verdade. câmbio, radiador. Qualquer hora, se estourar o cabo dessa embreagem aí no meio do show, vai dar ruim, A cara. Glaucio mandou aqui. Rodrigo é o homem torto que morava numa casa torta. A galera tá colando aqui, tá falando aqui. Cara, quando eu fui legal. mixar essa bateria dele pra fazer o panorama da bateria, me confundi todo, cara. Que chimbal é de um lado e condução do outro. Ele toca chimbal e condução do mesmo lado. Do mesmo lado. Aí eu fiquei perdido. Eu peguei, solei os overs assim pra ouvir. E, pô, cara, tá errado esse negócio aqui. Aí eu fui ver como que ele tava tocando lá no estúdio Fusão, assim, né? Uhum. Ele tirou a foto, aí toda a bateria. Falei, filha da. Eu não acredito, velho. Me Como que segura- resolve agora, né? E não mixava de jeito nenhum aquela bateria. Depois, quando eu comecei a colocar o chimbal e o hi-hat do lado, do mesmo lado, né? Eu falei, agora somou, agora deu certo. Cara, como é que funciona esse processo de produção assim, mano? Deve ser uma loucura isso, velho. É uma loucura, cara. Então, eu também sou doente por áudio também, né? O áudio também, pra mim, é uma doença também que eu peguei desde novinho. Cara, você tem que pegar e entender bem o som da banda, assim, né? Você tem que pegar e entender, Estudar. Você tem que ouvir que eles gravaram, você tem que extrair o melhor timbre, né? Eliminar as frequências que não favorecem, né? Assim, né? E também tem coisas que tem que não tem que editar. Tem edições, assim. No caso, tipo, todo CD que você vai ouvir, toda música que você vai ouvir tem uma pitadinha digitada. Assim, toda produção Tem um efeitinho aqui, tem um um efeitinho, pedalzinho ali. tem um bumbo a mais, tem alguma coisa a mais. Inclusive, eu acho que faz parte, até Não, faz porque parte da produção. dá naturalidade pra coisa. Porque Faz o ser parte da humano produção. não. É impossível ser 100% Mas perfeito o né? tempo bateria todo. mesmo, como que eu posso explicar para você mixar uma bateria? Você tem que olhar a bateria e ver ela como imagem e virar os panoramas. Por exemplo, tom 1, tipo, virar um pouco o pano mais para cá, o panorama mais para cá, para quando fizer a virada, ter aquele efeito de passar de um lado para o outro no ouvido. Aí tom 1, aí tom 2 no meio, né, que eu faço, né, surdo para cá, mais para a esquerda, assim. Overs também você tem que abrir LR. Se colocou um microfone de ride também,
tem que colocar o panorama também do ride no lugar. Você tem que fazer os filtros também de low pass. Não, high pass, né? High pass filter, né? Também. Cara, várias coisas, cara. Tem Cara, uns técnicos. aulas, hein? Aulas, hein, Você tem gente? que- Aula Você tem grátis. que Você tá achar- dando aula grátis hoje aqui, Tem hein? que achar fundamental do tambor que tá soando também. A nota fundamental do tambor que tá soando para você pegar, puxar aquela nota do tambor para ter um som de tambor, né? Posso fazer uma pergunta particular agora? Pode. Como é que foi ajudar a produzir Governo Genocida? Ah, cara, foi legal pra caramba, mano. Foi um. O Gil pegou e me chamou. Ah, você tem como você dar uma força? Ah, tá, e tudo, né? Falei, beleza, né? Aí eu vi que era um som pesado, né? Falei, pô, cara, isso aqui tá pedindo peso, né? Isso aqui tá pedindo peso. Aí a distorção que você estava colocando na hora lá, eu falei, mano, tá muito leve, velho. Isso aqui tem que colocar peso, tudo e tal. Foi quem que gravou o baixo, que eu não lembro. Foi Foi você. eu gravei Foi o baixo. você que gravou o baixo. Aí eu lembro que Eu gravei o baixo e as guitarras. gravou baixo e guitarra. Aí eu lembro que tinha que eu até pedi pra ele fazer uns tribal, tudo e tal, na bateria e tal. Teve que afinar, né? Mais baixa também a bateria para ter um peso a mais, tudo, né? Aí o Lau também, ele contribuiu, né? Que ele foi, afinou toda a bateria lá, tal, e tudo, né? Os drives eu peguei e comecei a falar, não, esse pedal aqui não, usa esse aqui. Mano, e eu tal. lembro disso até hoje. Cheguei mó animado, que tinha acabado de montar o setzinho de pedal. Eu falei, eu tenho isso ali. Não, isso aqui não. Isso aqui não, isso aqui é muito ruim. Deixa pra lá. Não, usa esse aqui. Dá pra usar. Mas, mano, o resultado final foi. E é uma música muito fácil, que é 2 notas, a música toda. É 2 notas, só que, tipo assim, tem que ter peso, tem que ter ódio. Assim, você tem que Ódio a gente extrair o ódio a gente tinha demais, Então, né? Da situação. Aí, então você tinha que colocar um peso, né, meu? Então eu falei, pô, cara, vamos extrair esse mais médio ódio. grave dessa guitarra aí, velho. Nossa, eu lembro. Aí rolou. Foi um processo da hora e foi divertido pra caramba, velho. Aí as outras músicas que gravaram mais músicas um dia Foi, também. a gente gravou Quase Cair, Quase caí. a gente gravou a nova Que o versão de Chicão adorava, hein? Chicão, lenda, né? Chicão, lenda. O Chicão adorava. Chicão, gente boa demais. Um cara que eu tava vendo, apareceu pra mim fotos esses dias do Chicão no Facebook dele no show que a gente fez lá no Red Star. Que ele tava lá, ele tirou foto, veio tirar foto com a gente. Puta cara, gente boa, meu. Puta cara. Pessoas que fazem falta. Com certeza. Pessoas que fazem falta. Chicão, ele adorava. Foi Quase Cair, Governo Genocida e, se eu não me engano, Esperança. Se eu não me engano. Memória já também já não ajuda muito. Eu também, cara. Eu lembro que foi 3 músicas no dia, que você ajudou a gravar 3 dias. Aqui, Governo de Genocida ficou bem marcante, A né? Quase Caí, eu lembro que eu não dei pitaco nenhum porque tava pronta. Porque eu falei, pô, na hora que vocês começaram a gravar, eu falei, mano, vou até sair daqui, os caras tá gravando bem. Vou comer churrasco, né? Vamos comer churrasco. Vou comer churrasco. Vamos comer churrasco, mano. Tá certo. Os caras estavam tocando certinho, assim, sabe? E era uma música que era tão... Assim, que era... Ela já era pronta, no caso, né? A gente só adaptou, né? Porque tem uma parada que é assim, né? Tipo, a Quase Cair era da Subeclipse, que você também fez parte. Não, Tocou alguns shows, né? Toquei alguns shows como sub, assim. Como sub do Subeclipse. Sub da Subeclipse. Sub da sub. E, tipo, era uma música que a galera já conhecia. Então, tipo, quando a gente foi regravar ela, foi um acordo entre a banda, assim, a gente não podia... A gente tinha que dar uma roupagem nova, mas sem perder a identidade da música. Não podia fugir muito isso, porque também a galera ia estranhar demais, ia ficar muito confuso e tal. Que já foi uma proposta diferente, que foi a minha última música que eu gravei com a Sub Rock, que foi Mundo Cruel. Se vocês ouvirem Mundo Cruel, na versão da Subeclipse, na versão da Sub Rock, tipo, outra música, outra pegada, uma coisa mais pesada e tal. Apesar dela ter sido bem pesada. Lançou faz pouco tempo, lançou né? acho que no terceiro EP. Eu tô meio perdido no som dos caras. Os caras estão lançando som demais. Eles vão estar aqui. Vai ser engraçado entrevistar a sua ex-banda. Vou botar os caras na berlinda, mano. Você sabe eu sei os podres. Não, eles não sabem. Eu tô num grupo que eles nem sabem que eu tô, que eles esqueceram de mim. Então, de vez em quando eu vejo as coisas que tá acontecendo na banda. Não vou sair. Preciso de fontes, informações. Vai que eu preciso soltar uma matéria, uma notinha. Vai ser engraçado essa entrevista. Essa entrevista vai ser engraçada. Falando um pouco, voltando um pouco no assunto da Etros, lançamento, música nova, CD novo, como é que tá essa parada? Já tem previsão? Com essa nova formação? Então, cara, a gente tá fazendo agora o que era pra gente ter feito o ano passado,
né? Que foi quando saiu o Horizonte de Eventos. Porque o que se espera quando se lança um álbum? Show, né? Entrevista, como a gente está fazendo aqui. E por uma questão de trabalho do Kaique na época, que era o baixista, né? A gente não conseguiu sair muito assim para tocar, para fazer show, para divulgar o álbum, né? Então, esse ano, depois que a gente conversou, deu tudo certo, o Ciro entrou e tal, a gente definiu que a nossa prioridade principal agora é divulgar o Horizonte de Eventos, né? É fazer o que era pra gente ter feito. Então, cara, a gente tá marcando show Virado no pra girar. caramba, assim. Tem bastante coisa legal aí que a gente vai divulgando nas redes sociais e tal. Mas assim, em paralelo a isso, igual eu tava falando daquele processo de composição e tal, eu continuo fazendo a mesma coisa, cara. Eu vou lá, sento. De vez em quando eu mando alguns áudiozinhos no grupo lá, sento lá com a guitarra, fico brincando e tal. Aí tudo que eu acho que dá pra aproveitar assim, eu gravo. E vamos ver se talvez pro ano que vem, mais ou menos segundo semestre do ano que vem, a gente começa a gravar alguma coisa nova E aí. quando lançar, já sabe que vem aqui, né? Com certeza. Pra falar sobre esse trampo novo, resenhar. certeza. Ou então grava, deixa engavetado também, E isso né? aí já pode Tem um gravar. negócio aqui que o pessoal mandou aqui. Vamos lá. Uhum. Regina Cunha de Oliveira mandou: Oi, lindezas. Aí pegaram e falaram assim: agora a live ficou séria, a mãe do James entrou. Mãezinha, te amo. Manda um Minha beijo mãe, pra sua cara. mãe. Já que legal Qual que isso é a aí. câmera? Aqui sim. Eu tava tá na central aqui, ó. Dona Regina. Mãe, te amo. Muito obrigado legal. por tudo. E esse sempre é o nosso maior fã e o nosso maior apoiador, né? É a nossa família, né? Ah, cara. É minha a nossa, família é demais. a mãe, a mulher. Porque a gente não faz nada, a namorada, a gente não faz nada se elas não apoiarem. Com certeza, com certeza. Ela que me deu minha primeira guitarra, que depois de ter usado ela diretão, assim, uns 15 Tá vendo, Dona anos. Regina? O que você fez com ele? Que você deu uma guitarra pra ele. Mas eu enchi muito o saco dela para ela me dar essa guitarra. Mas depois que eu comprei as outras guitarras que eu tenho hoje e tal, eu até pendurei ela na parede de casa. Falei, meu, agora ela vai ficar aqui, quietinha, Guitarra como dá sendo... vontade de pegar e levar ela embora. E É você? uma Golden antiga. Putz, aquelas Golden Os Golden pesadas. pesadona, que é só madeira, né? Não é aquela que é aroeira, não, cara. Aquela é de verdade mesmo. É cedro, ela- né? Não, nem sei do que é, cara. Mas é Ela pesado. ficou lá, tá lá na parede penduradinha, como um símbolo, assim, do começo de toda essa vida que eu vivo plenamente até hoje, assim. E foi ali que tudo começou, né, cara? Então eu acho legal enxergar essa guitarra como esse símbolo de tudo que viria a acontecer depois, né? Ó, o Rodrigão, ele não tá aqui, mas ele tá respondendo aqui na live. Minha mãe sumiu com a minha primeira bateria. Por que será, né, jovem? Por que será? Cara, eu entendo ela. Por que será? Meu, 3 dias de pedal duplo. cara, a galera tá Exatamente. conversando aqui na live entre eles mesmo. Eu tô olhando aqui, a galera tá batendo papo aqui na live. Virou outro podcast Virou nos um podcast comentários aqui, do... e assim, Virou chatcast agora. eu vou lendo, tá? Vocês vão participando, eu vou lendo. Bom, gente, agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Uma brincadeira legal. Rodrigão, você tá aí? Também, se der, responde que eu respondo por você também. Aqui eu vou lendo pra você. Vou falando sobre influências, pessoas... Tipo, eu vou ser o Raul Gil aqui, brincadeira. Pra quem você tira? Pra quem você tira Qual? Mas, Edu e Ciro, se vocês pegassem hoje e falassem assim, minha maior inspiração na música é quem e por quê? Essa pergunta é difícil por ter muitas possíveis respostas. Mas, cara, pra mim, um cara que eu sempre admirei muito e continuo admirando até hoje, porque ele ainda tá na ativa, sempre lançando coisas novas, e um cara que me influenciou muito, que eu brinquei até que eu
zerei a vida praticamente, porque eu consegui num show dele. É o Jerry Cantrell, guitarrista Do do Alice in Alice in Chains. Chains. Porque o Alice foi, se não a principal, uma das bandas que mais me influenciaram, até nessa questão de peso na guitarra, questão de melodia na voz. E que me inspirou, assim, a querer ter uma banda, a querer fazer música, né? Me ensinou muitas coisas, muita coisa eu aprendi através das músicas deles e tal. Então, para dizer, citar um só, que é muito difícil, né? A gente temos 3 guitarristas aqui, apesar do Ciro tocar baixo agora Toca também, guitarra para um. mas nem vou nem comentar dele tocando guitarra, senão. Eu sou o mais fraquinho aqui, Mas gente. se, Eu sou o mais não, fraquinho não. aqui. Mas enfim, tem o James, que, pô, eu sou fãzaço, Dimebag Darrell, o Zakk Wylde, pô, a gente tem tantos A galera, assim, né? falando de vocalista, pô, tem o Ozzy, o Dio, o próprio Len Staley, é muita gente, Muita cara, gente. mas pra citar um, diria o Jerry Cantrell. Jerry Cantrell. E você, Cirão? Cara, minha vida toda escutei muito Dimebag Darrell, assim, né? Pantera. E só que é injusto, tipo, só falar só dele assim, mas primeiro foi ele que eu escutei pra caramba, assim, de moleque que esmiuçava timbre e tudo e tal, né? Porque é um timbre muito torto que ele usava, né? Uhum. Assim. E também o Gary Holt do Êxodos, assim, né? De guitarrista, assim, no caso, né? Assim, que eu pegava, via que ele lançava uns timbres diferentes, assim, que era bem mais limpo, só que era pesado o negócio, né? Pesado. Assim, e também foi o Kirk Hammett, ele saiu do Êxodos para entrar no Metallica, né? Também é Metallica, assim, cara, que Influenciou bastante. influenciou bastante, assim. Minha escola foi o thrash metal, né? Assim, Vem desse berço, né? vem desse berço, assim. Ó, o Rodrigão mandou aqui. A minha inspiração na bateria é o David Welked. Meu inglês é péssimo. Tem esse Frehley também. Esse Frehley. E Uhum. aqui eu tenho uma mensagem pra você. Tem Tá uma bom. mensagem. Não chore, não se emocione. Vixe, E se Maria. chorar e se emocionar, Mano, eu sou chorão pra você é caramba, chorão? cara. Mas aqui, sua mãe mandou aqui. Eu achei bacana você guardar como troféu, querido. Eita. Vai chorar. Esses são os nossos maiores Cara, apoiadores. Não, não vou chorar, não, vou segurar. Mas, mãe, nunca, jamais eu vou. Eu já deixei avisado, inclusive, que Já eu é chorão pra caramba. ganhei aquela guitarra com 18 anos, se eu não me engano, 17, 18 anos por aí. Nunca passou pela minha cabeça sequer a possibilidade de vender. Eu aposentei, entre aspas, justamente por esse símbolo, Por ser um troféu. pelo que ela simboliza, né? E eu já deixei avisado que ela vai para debaixo da terra comigo. A Explorer eu tô pensando também, mas essa com certeza. O dia que eu for dessa para melhor, eu quero ela lá comigo. Vai demorar muito, né, gente? Vamos ver. Espero que sim. Apesar que Faz- eu tô meio velho já, mas, né? Ó, mandaram aqui. Não chora não, Kikinho. Foi a Vanessa que mandou isso Não, aí. foi a Eliana. Também. A Lila e a Vanessa são quase a mesma coisa. Agora vem pagar aqui, falei do artista, um CD. CD, cara. Aí é. Fala você primeiro aí. Cara, eu vou parecer meio redundante, mas eu vou citar um do Alice, que todo mundo que me faz essa pergunta, eu respondo sempre a mesma coisa. O Facelift do Alice. Cara, foi uma divisão, embora eu tenha ouvido muitas outras coisas, né? E eu até citei o Jerry Cantrell também por essa importância e tal, mas toda vez que já me perguntaram sobre um álbum que marcou a sua vida de alguma forma, claro, a gente tem vários, né? Nunca é um álbum só. Mas o Facelift, ele me mostrou justamente que é possível você ter uma música forte, com uma energia, aquela coisa que a gente brinca que dá vontade de você sair chutando tudo, sabe? Que tem aquela energia assim que vem assim, parece uma coisa diferente. E
e ao mesmo tempo isso pode ter melodias em cima daquilo, né? Não é. Eu gosto de umas gritaria também e tudo, mas é possível você fazer uma coisa que tem esse peso, tem essa energia e que tenha essa melodia um pouco mais. Como é que eu posso explicar? Que consiga conversar com aquela base pesada ali, sabe? Mesmo sendo uma melodia um pouco mais calma, entre aspas, um pouco mais lenta, enfim, ela ainda vai conversar com aquela base pesada ali. Então, o Facelift foi o álbum onde eu percebi que isso era possível, vamos dizer assim. Mas, cara, tem muitos. Um álbum que acho que pouca gente conhece, mas que eu também ouvi muito e que também me influenciou muito, que a gente estava conversando um tempo atrás, foi o Yellow do Days of the New também. Pode crer. Sensacional aquele álbum, sabe? Tipo, o Versus do Pearl Jam eu ouvi muito também, o In Utero do Nirvana, o Cowboys from Hell, Vulgar Display, cara, tem um monte. Metal e grunge Isso. nadou. E você, Cirão? Cara, eu vou citar 3, assim, que acho que mudaram a minha essência musical, assim, né? O primeiro foi o Ride the Lightning do Metallica, assim, que eu ouvi. A primeira música é Fire, Fire, Witch, Fire, né? Nossa, já Quando você começa escuta daquele jeito. aquele riff lá, cara, você viaja, mano. Quando eu vi aquilo no vinil, eu falei, meu Deus, cara, o que é isso aqui? Acho que eu vou ver o primeiro álbum, assim, que me pegou e falou, putz, mano, quero tocar isso, velho, quero tocar isso. Assim, né, do começo ao fim, até a última música instrumental. Vai no banheiro. Enquanto ele fala a parte dele, eu vou Vai no banheiro. toalete. Fica tudo, né? Assim, eu gostei pra cacete, cara. Também tem o Vulgar Display of Power também, né? A primeira vez quando eu ouvi foi o Walk, né? Do Pantera na TV, passando na MTV, assim, né? MTV que é um lugar que eu queria trabalhar, assim, O né? Walk do Pantera. É, Mano, eu lembro a primeira vez que eu escutei essa música. Falei, Então, Deus, que coisa absurda. Mano, que negócio é esse? Aí eu fui atrás do álbum, consegui achar num camelô, cara, lá na Lapa, aquele vídeo CD de rock, assim, lá na Bons perto da tempos, ponte né? da Lapa. Lá, Bons né? tempos que você encontrava no camelô vários CDs de rock, assim, né, Isso. velho? Aí o Banded by Blood também do Exodus, cara, que também foi aquela coisa de palhetada Você rápida gosta bastante também. de Exodus, né? Gosto pra caramba de Exodus. Praticamente, eu já tive banda cover também, né? Uma grande influência minha também, assim, que, por exemplo, o thrash metal parece que não é técnico, mas, cara, de resistência que você pega de palhetada, de aquelas notas dissonantes, assim, que você começa a estudar tudo, assim, na guitarra, tudo, né? É um estudo, cara. É um estudo bem complexo ainda, porque eles fazem esse negócio ali totalmente dissonante que poucas pessoas entendem, né? Mas, cara, acaba sendo bem complexo, assim. É foda, né, mano? É um bagulho louco. O Rodrigão mandou aqui, ó, que o dele... Cadê ele? Mandou aqui, peraí, que tem um monte de mensagem. A minha inspiração... Tá, peraí... Ele pegou e falou também que o Mike McGuinness também, New Kid é inspirado na batera dele. E o Creatures of Night do Kiss. Ele pegou e falou também que é uma influência. Kiss também, a gente não tem como, né, mano? Não tem como. A gente nada muito na influência do Kiss ali, né? Principalmente baixo e guitarra do Ace, a guitarra do Ace... Não, ele foi formador, né, de opinião. Né? É. Pra ele e o Ed Van Halen, assim, foi, tipo, na década de 70, 80, assim, eles foram grandes formadores de opiniões, assim, na guitarra. Vou deixar uma pergunta pra vocês aqui, enquanto eu preciso ir ao banheiro. Cerveja é uma desgraça. Pronto, voltei. Principal mensagem que vocês deixam pro público. Essa é boa. A gente responde agora ou te espera? Agora, não agora. Agora. Fala aí, Cirão. A sua mensagem primeiro. Galera, para vocês que estão no autoral, que tá começando agora, não desistam. Vamos erguer essa bandeira até o fim. Porque nós que correm no autoral, cara, é uma batalha bem injusta, né? Assim, tanto por questões de nossas mesmo, que nós não nos empenhamos 100% porque nós temos nossos trabalhos, né? Mas, tipo assim, dá um pouquinho a mais de porcentagem e dedicação
pra sua música, cara, não vai deixar esse bagulho morrer, cara. Porque o rock autoral, cara, ele não pode morrer, cara. Esse negócio é um negócio que vem do coração, né? É um negócio que vem do coração. E a música, ela vem do coração, né? Eu vivo disso aí, eu vivo 100% de música, assim. Eu trabalho comercialmente, tudo assim, né? Mas, cara, eu não consigo viver sem o underground, cara. Vou para trabalhar em alguns lugares aí, comercialmente, tudo, né? Tenho uma profissão que eu sobrevivo 100% de música. Mas, cara, não deixe o rock underground morrer. Estudem, se aprofundem, pega a sua guitarra, pratica pelo menos 15 minutos por dia que você praticar a sua guitarra, seu baixo, a sua bateria num pad de borracha, já é o bastante. Estudem um pouquinho de áudio, vejam tutoriais no YouTube para você ver como é que regula o seu pedal, a mesa de som, tudo, como é que elimina a microfonia, que isso daí tá em tudo quanto é canto, tá? Se aprofundem e criem técnicas. Estudem. É só isso aí, cara. Estudem. Peraí, deixa eu passar aqui. Voltei. Gente, cerveja é uma desgrama, mas é maravilhoso de bom. Voltei, o apresentador foi, mas voltou. Fala aí. Bom, eu digo mais ou menos por essa linha também, porque embora a gente comentou algumas coisas aqui, são pouquíssimas oportunidades, poucos lugares que abrem o espaço para que uma banda que tenha culhão de fazer a sua própria música, né? Porque ao mesmo tempo que é uma coisa difícil de haver espaço para você mostrar a divulgação, enfim. Mas o prazer de você... Eu penso muito nisso. O prazer de você ver, ouvir uma música que você fez, né? Você com a sua banda, enfim. Você vê aquela música ganhar corpo, se transformar, ganhar vida. E você poder ouvir aquilo depois. É uma sensação, assim, que eu já toquei muito cover também. Todo mundo meio que tem essa fase, né? Mas nenhum cover que eu toquei na vida me deu a mesma sensação de ouvir algo criado por mim ou pela minha própria banda. Então, assim, é um caminho difícil, bem difícil. Porém, a gente não pode... Vamos dizer assim, a gente não pode se dar o luxo de desistir. Porque o rock, ele pode estar meio adormecido, mas morrer ele nunca vai. Por quê? Porque a gente sempre vai continuar levantando essa bandeira, né? Sempre vai ter pessoas montando bandas novas, sempre vai ter gente fazendo entrevista, dedicando de alguma forma as bandas novas. Tem o Lau que a gente citou também, que é praticamente um ativista, né? O Gil também é bastante ativo, o Ricardo. A gente citou o exemplo do Distinta, né? Que é um lugar que começou a oferecer esse espaço, mesmo sendo junto com o cover, e tá tudo bem, não tem problema quanto a isso, mas eles tiveram coragem de colocar uma banda nova lá junto. E é isso que eu acho que os lugares deveriam se espelhar. É difícil, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, né, cara? Gostoso e é uma vitória. A gente conhece muita gente, participa de muita coisa, então é uma vida ótima de se viver. Então, por mais difícil que seja, não desista. Vou ler aqui a pergunta, o Rodrigo também respondeu aqui. Se as bandas se ajudarem de maneira honesta, vai dar certo. As casas e bares não são nada sem a banda. Se hoje tem covers, é porque um autoral deu certo. Se isso morrer, a música perdeu sentido. Se permitirem ouvir coisas novas e não tenham medo de ouvir. Não. A mesma pessoa que não está deixando você tocar no evento dela é a mesma que vai pagar se você... que vai te pagar se você não desistir. Boa mensagem. Exatamente. Estou tentando te representar aqui, Rodrigão, como fosse o terceiro o membro aqui. É isso aí. A gente vai desenvolver um jeito aqui, gente. A gente vai fazer uns testes também, para quando acontecer uma situação dessa, a pessoa conseguir entrar online e tal, para poder falar, tem bandas de outros estados também que estão querendo participar, então a gente está vendo uma maneira de colocar essa galera também, podemos expandir as fronteiras aí.
Cara, legal. muito legal aqui a galera participando. O pessoal da La Coqueluche pegou e falou bem, Ciro. A sua mãe pegou e mandou assim, ó. Bem colocado, Ciro, você falou bem demais. A Valéria pegou, vamos juntar as bandas e abrir um bar, o Rock Bar Bar, o RBB. RBD. E outra coisa, as bandas eles têm que ficar até o final. Sim, Tem que ficar até o final, porque quando tem festival, a primeira banda toca e sai fora. Isso é horrível. Pô, cara. Tem Cara, até a música do Rock and Roll que fala isso daí, né? A Ozzy Rock Rock City, lá. Isso é o cúmulo, cara, porque a gente Fala a mesma coisa. Todo mundo fala a mesma coisa. É a a mesma gente coisa. a gente viveu uma situação essa semana aí, não vou falar nome também não, mas que a gente viu exatamente isso, cara. De banda que toca E mete marcha. Mete marcha ou vai fumar. e não volta nunca Não volta mais. nunca mais. Aí é onde Mas quer que esteja lá assistindo o show dela. como que você quer que a outra banda, que banda é público também, a gente também gosta de assistir as outras bandas e tal, mas como que você quer que a outra banda te veja se você não vê a outra banda? Não tem sentido nenhum isso. Se não houver essa troca, essa ajuda mútua entre as bandas, a gente vai acabar continuando do mesmo jeito que tá. E essa questão, com certeza, é uma das que prejudicam muito de a cena crescer mais, assim. Claro, tem muita gente que a gente conhece de bandas e tudo mais que fazem isso. Eu acho legal a gente também exaltar o lado bom, né? Todo o rolê que a gente vai, ou às vezes a gente vai só para assistir, às vezes a gente vai tocar. Eu faço 99% das vezes, eu faço questão de ficar e ver todas as bandas. Então, assim, porque eu tenho na minha cabeça que eu tô fazendo a minha parte. Sim. O que eu gostaria que fizessem para mim, eu tô fazendo pro outro, Se a né? banda toda não puder ficar, mas pelo menos Um que que fique um que fique representando a banda, né? Representando. Tipo, eu me lembro que quando eu tocava, como eu falei pra vocês, eu morava em Interlagos, então, tipo, pra mim eu sempre tive esse limitador de transporte público. Uhum. Trem, metrô, ônibus. Não é porque eu faço podcast, gente, que eu tenho. que eu sou rico, tá? Eu ainda sou muito pobre ainda. Tipo, graças a Deus tenho saúde e estamos lutando. Hoje eu tenho um carro e tal, mas eu sempre falava com o pessoal, falei, gente, eu não posso ficar, vou tentar ficar o máximo que eu posso, até o limite de eu conseguir pegar pelo menos o último metrô ou trem. Uhum. Teve um show que a gente até conversou no off lá embaixo sobre Itaim. Porra, eu não voltei pra casa, velho. Eu tive que chamar um Uber do dinheiro que eu não tinha na hora, porque o metrô fechou, porque eu não consegui chegar a tempo. E, Com tipo, instrumento e tudo. com instrumento e tudo, É tendo, que perigo isso aí. tendo que buscar minha mulher no outro dia. Tipo, eu ia pra casa, se desse tudo certo, e tempo, ia chegar em casa, tomar um banho, dormir, porque no outro dia eu tinha que buscar minha esposa na rodoviária. Basicamente, eu cheguei em casa, joguei os instrumentos lá no canto, entrei no metrô de novo e fui buscar minha esposa na rodoviária, porque não deu tempo por causa do metrô. Então, tipo, eu sempre tento segurar sempre ao máximo. Tentava segurar sempre ao máximo. Tem hora que não dá, tem hora que dá. Claro. Mas se pelo São menos fique situações e um situações, cara, né? Tipo, teve shows, tipo, se o show fosse Interlagos, assim, pô, eu ia ser o último. Eu falava, mano, vai embora, tal, se precisa ir embora, vai embora. Eu fico aqui, eu tô do lado de casa, tô no meu quintal. Eu vou a pé pra casa, mas, tipo, como era a maioria era longe, tipo... Por isso que eu adorava tocar em outros estados, porque eu não tinha o compromisso de voltar pra casa. A gente voltava pro hotel todo mundo junto, então eu podia ficar no rolê, daí de madrugada, de boa, sossegado. Perguntar, falando de show agora, se eu perguntasse pra vocês agora, e aí eu vou perguntar, vale também pro Rodrigão, o melhor show e o pior show, a situação mais absurda que tudo poderia acontecer de errado aconteceu no show. Conte aí. Cara, vamos lá. O meu melhor show deixa eu pensar. Com o Etros agora nessa fase de trio, comigo cantando e tal. Cara, teve um que a gente fez numa praça em Guarulhos, que o pessoal da prefeitura cedeu o equipamento, tinha um palco legal e tal. Esse dia foi bem bacana, tinha uma galera assim, como se fosse uma quadra
de esportes e tal. O som tava muito bom, assim, então foi um que eu posso citar, assim, que tenha sido muito bom. O último que a gente fez no Distinta lá da freguesia, que foi, acho que aquele foi o primeiro seu, né, Ciro? Aquele show também foi muito bom. Teve alguns probleminhas técnicos, assim, em questão de equipamentos e tal, mas em questão, a gente conseguiu sentir ali o entrosamento que tava, a energia das músicas, assim. Foi um show bem legal também. Agora, cara, o pior... O Rodrigo já respondeu aqui. Eu imagino qual foi a resposta dele e se eu acho que vai ser a mesma. Foi um show que a gente fez essa semana aí. Que na verdade O não Moema? na verdade Eu conheço a casa, eu só vou falar o bairro. Pra não falar o nome da casa, eu vou falar só o bairro. porque não é nem que foi o pior show. Eu acho que foi a pior situação. Porque não teve show. Né? A gente, só para explicar mais ou menos o contexto aqui, a gente foi chamado para tocar numa casa X, num lugar bem legal de São Paulo aí, onde aconteceu essa situação que a gente presenciou, embora eu vi também gente lá que tocou e ficou para ver, vi também, mas ao mesmo tempo eu também vi nego que tocou e vazou, né? Então, assim... Estrelinha. Cara, Né? Tem estrelinha pra caralho, né? E como nós éramos a única banda um pouquinho mais pesada, assim, e tal, a gente acabou ficando para ser a última banda. Que foi 11 e pouco da noite. Também não era, até porque era uma terça-feira, também não foi 11h40. tão tarde. Mas quando a gente começou a tocar, tocamos uma música, quando tava, acho que nem na metade da segunda, apareceu uma viatura da polícia e mandou parar. O organizador do evento que nos convidou e tal, ele chegou lá na frente do palco, para. Cara, Isso que é um bar, né? foi É um bar que tem Ó, anos e anos, né? e tem uma estrutura fantástica, assim. Eu não entendi o que aconteceu ali, para ser sincero. O que eles disseram que houve reclamação de vizinhança. Mas como que um bar que está localizado no mesmo lugar há tanto tempo... Que tem um outro bar de rock na frente. Só atravessar a rua. Só atravessar a rua, literalmente, só atravessar a rua, tem um outro bar de rock na Exato. frente, teve reclamação. Pois é. Então, assim, foi... a situação inteira foi bem estranha, assim, cara. E na hora que pediram pra gente parar, pô, eu já tirei a guitarra, assim, me veio na cabeça uma sensação de tipo assim, puta, parece que tava na cara que ia acontecer isso aqui, sabe? Eu entendo o que o cara quis fazer. Ele falou pra gente depois lá, o organizador, né? Que escolheu os artistas e tal. Quando ele anunciou esse festival, ele disse que teve mais de 70 inscritos. Ele ouviu todos, segundo ele, e escolheu os que ele achou melhor. Até aí, ok. O problema é que esses 5 que ele achou melhor, tinha um rapaz que tocava violão, Rafael ou alguma coisa, desculpa, eu esqueci o nome agora. Mas que ele tocava violão com as músicas dele, que eram bem legais, inclusive. Os artistas lá todos eram fantásticos, cara. Todos. Mas assim, foi uma coisa completamente avesso do que a gente faz. Artista, né? Para os outros artistas, eles estavam mais ali. Vamos dar um exemplo bem. É como você pedir para Ivete Sangalo tocar no Big Four. Foi mais ou menos assim que a gente se sentiu. Ou pedir pro Iron Maiden tocar num trio elétrico. Ou então você pedir pro, Alguma coisa do tipo. pro Metallica tocar na Furacão 2000. Isso. Pronto, Foi resumindo. Foi isso. Resumindo, é isso. Acho que é isso, questão do melhor e do pior. O Rodrigão pegou e falou também que é o mesmo lugar. Uhum. Ele pegou e que falou o lugar X. Não vale a pena citar nomes. Rodrigão, eu prometo que eu vou criar um quadro depois que as bandas vão mandar anonimamente
eu vou falar anonimamente o nome das bandas, mas eu vou expor todo produtor safado, toda casa de show sacana, porque eu não tenho mais nada pra perder. Eu não vou voltar a tocar. Então, tipo, eu posso descer o rei em todo mundo. Cara, infelizmente vai ter bastante. Vai. Vai ter muito. Vai, e essa galera merece ser exposta. Sim. Eu não posso Com botar a certeza. banda numa situação dessa, mas eu posso fazer um quadro muito bem pegando e expondo. Uhum. Porque infelizmente a gente que vive nesse meio, né? Você viveu bastante tempo também. Cara, a gente vê tanta coisa, meu, mas tanta coisa assim que fica visível que é uma exploração aquilo. Tipo assim, um exemplo bem bobo. Ah, se você pagar X, você vem tocar no meu bar. Aí beleza, você vai lá, você paga, vai lá, todo empolgado. Meu, a partir do momento que você pagou, se você subir lá no palco, pôr um travesseiro e dormir, ó, É seu horário. o horário é seu, você faz o que Se você você quiser. quiser. O meu já tá aqui. Tipo assim, falando português claro, tô cagando pra sua banda, o que eu quero é o dinheiro. É. E tem muito, cara. Isso daí vai dar uma resenha de umas 5 horas aqui. Um dia faremos Exposit. Eu tô pensando seriamente em fazer mesmo, criar um quadro à parte aqui e falar. E, tipo, abrir uma caixa de perguntas, exponham e começar a falar da galera. E você, Cirão? Cara, Melhor ó, e pior. melhor e pior? Tá, pior tem vários. Tem vários, assim, mas o melhor, eu acho que não foi nem um show, cara, foi uma apresentação que nós fizemos, assim, que eu acho que ficou com uma qualidade boa, assim, sabe? Foi no programa Preliminares, cara. Assim, que eu achei bom, assim, pra caramba, lá no Lau. Assim, que foi que... Do Ricardão. Então, Ele vai vir aí. vai vir, né? Vai vir. Então, quando eu tava tocando a Folk Roll, cara, eu achei aquele dia, tipo, muito, como se fala? Muito bom. Até a live caiu, cara, porque nós tava tocando nossa música e derrubou a live. Nem a live aguentou o peso. Não, caiu por Não, causa é que nós porque tava ela tocando essa reconheceu, música. o direito autoral. Reconheceu o direito autoral na hora lá, cara, e caiu. Não sei se foi o preliminar ou foi o quê? Era o Ou Patotas. finalmente. Ou finalmente. Era do Patotas, né? Era preliminares. Preliminares ou finalmente? Finalmente é agora, né? Então foi o preliminares, que era do Patotas Rock lá. Uhum. Aí esse dia, cara, foi um dia que eu saí de lá e falei, puta, mano, eu tô realizado, porque depois eu consegui ouvir tudo e tal, né? E de apresentações tem várias, assim, boas, assim, de ganhar cachê e tudo, né? Agora pior, mano. Ixi, qual que eu conto? A pior, Solta o papo. a pior. Eu conto. Aquela, eu conto a que eu aquela briguei com bem... o Batera. Nossa. Aqui o Batera esqueceu a Batera. Que O Batera esqueceu a Batera, é ótimo, cara. Aí que eu fiquei bêbado. Puta, mano, tem tantas, velho. Tem tantas, assim, ó. Eu vou contar a engraçada. Mano. Uma vez nós fomos tocar na Casa do Cacete. Lá na zona sul de São Paulo, tudo, né? Pô, cara, eu sou de lá, velho. Então, Cara, não, mas era extremo sul, assim. eu sou de lá. Eu sou de lá, prazer, eu sou de lá. Ai, caramba. Vambora, que é Mas longe para o chegamos- cacete. Nós chegamos lá no bar. Não, nós fomos na casa do Batera buscar uma bateria inteirinha no cara. Assim, né? Colocamos tudo lá. Tá, e, tudo, né? E ele pegou e foi colocando as coisas dentro da van, né? Assim, tudo alugamos van ainda. Aí, beleza, né? Chegamos lá. Na hora que tava descarregando as coisas, o Batera pega e fala assim: cadê os pratos? Puta que pariu. Eu falei, não sei, mano. É você que é o Batera. Isso aqui tava colocando. Não, mas vocês deveriam ter colocado na van também, que não sei o que ela fez. Não, você é Batera, não sei. Que isso aí é um sul, um prato, tá, e tudo, né? Na época, né? Aí, beleza. Ele foi montar, né? Aí corremos, aí, tipo, começamos a correr atrás de pegar e dar um jeito de buscar esses pratos, né? Meu Deus do céu, cara. Daqui a pouco foi montar a bateria. Cadê o sordo? Ou seja, não foi só os pratos que ele esqueceu, Tava o né? Cassiano. Cassiano também, né? Cassiano também é um filho da mãe também, né, mano? Aí o Cassiano pegou e falou assim, né? Ligou pro Chicão. Ligou pro Chicão e falou... ligou pra mulher do Chicão, né? O Chicão não atendeu, né? Falou o seguinte, o Chicão tá onde? Ah, tá num churrasco, alguma coisa assim, mas ele vai ter que voltar pra casa. Tá bom, então. Tem como nós buscar a bateria aí? Tem. Porque o batera esqueceu a batera, mano. Puta, mano.
Cara, essa é ótima, né? Aí, velho, aí ele foi lá, buscou a batera, tudo e tal. Aí buscou o prato. Mano, você acredita que quando a batera, quando o surdo da batera chegou lá, e os pratos também, mano, a batera tava o surdo da batera tava no plástico bolha, velho. Nossa, Nossa, nem te usava. Primeira vez que usaram o surdo, velho, foi lá, porque o Não cara foi nem esqueceu. o Chicão que. Foi nem o Chicão que usou uma Matrix frearam pra novinha, ele. branca. Nossa! Mano, pé e remo, nova, assim. Pô, putz, mano, não acredito, velho. Ah, na hora que ele falou que tinha esquecido os bagulho da batera, mano, eu peguei uma Heineken assim inteira e virei. Tá, virei. E comecei a cantar Apologia, assim, do lado do Cassiano. De Nossa. raiva. Mas tem várias outras histórias também, mano. Nossa, vou pra cantar Ah, é tudo. cara, essa é outra questão que essa vida de música, de banda e tal traz, né, cara? Todo mundo que vive nessa vida poderia escrever um livro, cara, de Várias, né? Várias, situações né? O Ricardo, que a sabe gente muito já bem dessa história. passou, né? Foi com a Fub. Foi. Só que o Batera ficou pouco tempo. Nem lembra do Batera. Ninguém lembra que ele tocou na banda, assim, quase. Esse não tem nem foto oficial. Não tem. Depois disso, não tem nem foto oficial. Rapaziada, Né? a gente tá chegando no final. Parece. Mas já estamos chegando a quase 2 horas de live. Passou rápido, né, cara? Legal que passou rápido é porque o papo foi bom. Foi ótimo. 2 horas e 20. Ô, louco. Gente, quero abrir essa câmera aqui para vocês. Esse é o canal direto de vocês com o público, com as pessoas que vão assistir depois, com a galera que vai escutar depois do Spotify. Mandem um recado, falem aonde encontrar a Ethos, o que as pessoas podem esperar de novo da Ethos. Essa câmera é de vocês, esse espaço é de vocês. Essa Uhum. casa é de vocês. Legal. Pô, primeiramente, Vini, agradecer demais, cara, esse espaço que você abriu, você vem dando aqui para as bandas, não só pra gente, para todas as que já vieram e que ainda virão, né? É muito importante a gente ter esse canal de comunicação, assim, que a gente pode vir bater um papo, se divertir, falar sobre a banda, sobre música, que é o mundo que a gente vive, né? Então, muito obrigado Obrigado a mesmo. vocês. Galera que tava aí assistindo, que nos seguem nas redes sociais, que gostam do nosso trabalho de alguma forma, né? É só agradecer demais, porque é isso que faz a gente ter ânimo para seguir, para continuar. A gente, cara, tem bastante gente assim que gosta da nossa banda, que elogia, que fala. Tem quem não goste também, e ok, não tem problema nenhum nisso. A gente vive num mundo livre, né? Que todos têm os seus direitos de escolher o que quer consumir, etc. Mas a gente fica muito feliz com essa quantidade de pessoas que gostam da nossa música, que gostam de nós como pessoas, como banda. E eu fico bem realizado, assim, eu como sou o único teimoso ainda que não desistiu, eu vejo que essa teimosia, entre aspas, que eu tenho já há muito tempo, ela vem sendo recompensada de alguma forma e que continuem nos seguindo, nos apoiando. Eu espero muito que as nossas músicas sirvam para a vida de vocês, seja num momento alegre para te fazer lembrar daquele momento, seja num momento triste como uma forma de poder te ajudar a se reerguer. E agradecer, né, sempre. Muito obrigado por tudo. E o que a gente pode prometer nunca vai faltar sinceridade, nunca vai faltar paixão e alegria no que a gente faz, porque a gente realmente ama o que a gente faz. E em breve teremos novidades com relação a novas músicas, mais material. Quando puderem, vão nos shows, que isso ajuda muito. Vai ter show, né? O pessoal tá falando aqui que vai ter um E show aí agora em abril. dia 26 de abril, a gente vai tocar no Cerveja Azul, que é aqui perto. Então, todos estão convidados, venham que vai ser
Um rolê muito legal. Agradecer ao César, inclusive, que Esteve aqui hoje que com a esteve gente. aqui, veio aqui dar uma palavra com a gente. Agradecer porque foi ele que nos convidou para esse show. Então é isso, galera. É só agradecer demais e continuem nos apoiando aí, nos seguindo, que a gente faz isso, além do amor que a gente tem, por vocês que gostam e que nos acompanham. Você sabe o endereço lá? O pessoal tá perguntando na live lá o endereço da Cerveja Azul. Praça Ciro Pontes, eu só não lembro o Pera aí número. que eu vou procurar aqui. Mas Enquanto isso, o Cirão vai falando aí. Isso. Ah, desculpa, Cirão, só... Quem ainda não conhece, quiser conhecer, qualquer rede social, @BandaHeterosOficial. Só seguir lá, a gente tá sempre respondendo todo mundo lá. E é isso. Agora sim. Queria agradecer o espaço cedido aqui, porque eu sei que como que montar um podcast ainda para bandas underground, né, cara, não é fácil, né? Uhum. Por isso que a gente tem que valorizar. Tem que valorizar né, aqui, espaço. cara, o espaço. Agradecer todo o público também que tá aceitando nós também. E, cara, não tenta levar esse negócio adiante, cara. Tenta levar esse negócio adiante, porque esse projeto aqui que você montou, você tá ligado que é loucura. É loucura. É loucura, cara, isso daqui. É loucura. Você pegar e trazer bandas aqui, se compromissar, tirar seu tempo e trazer bandas aqui, cara, isso aqui ajuda muita gente. Ajuda muita gente, assim. Não é qualquer um que faz, que abre um espaço o público pegar e ver, cara, como que são os músicos, como é que faz o processo, tudo e tal. É loucura, cara. Que nem o Gil também, que trabalha com um monte de banda autoral também, né? Uhum. Mas enfim, cara, quero agradecer o espaço. Boa noite a todos. Ó, vou falar aqui, ó. Cerveja Azul, galera, é na Praça Ciro Pontes, número 26, aqui na Moca, pertinho aqui do estúdio, dá 500 metros aqui do estúdio. Então, você chegar, você que vem de metrô ou de trem, é mais fácil para você vir pelo metrô Bresser Moca. Você desce no metrô Bresser Moca, dá uns 10 minutos andando. Se você vem de carro, ele vai te jogar ali pela Radial Leste, entrar na Rua dos Trilhos, você já vai sair ali no Cerveja Azul, tá? Vou mandar aqui, vou ler também a mensagem aqui, ver se o Rodrigão também mandou uma mensagem. Mandou aqui, falou que o próximo show é no Cerveja Azul. A galera pegou e falou que foi bom demais. Parabéns. O Léo Card mandou aí, o El Patrão mandou, parabéns pelo programa. Vou falar aqui, ó, vocês falaram da loucura, mas a loucura também não sairia se esse cara aqui não abraçasse. Uhum. O Léo é o cara que Uhum. montou toda essa loucura aqui junto comigo. É o cara que tá investindo junto com as empresas dele, apoiando, dando a cara a tapa. Então, você aí, em vez de fazer merda, vou falar novamente, gente, em vez de fazer merda, de jogar lixo na rua, entre em contato com a Card Ambiental, contrata a Card Ambiental, faça o bem para o meio ambiente, ajude a natureza e evite uma multa muito pesada no seu bolso e automaticamente você vai estar nos ajudando também a manter esse projeto aqui. Não sei se vocês separaram, tem um Pix aí na tela que ficou na live toda.Esse Pix é um Pix de contribuição solidária. Para quem quiser fazer uma contribuição solidária pro nosso projeto, para ajudar os nossos projetos, tá aí o Pix. Pode ser 1 centavo, 10 centavos, R$1, R$10. Aí vai do que vocês quiserem, beleza? Quero agradecer. O Rodrigão pegou aqui, ó. Muito obrigado por tudo. Beijo na axila de todos. Um beijo na sua axila também, Rodrigo. Outro na sua axila também. Beijo na virilha. Vou deixar mais uns recadinhos aqui antes de me despedir dos meninos. Então, você que tem uma banda, você é artista, a gente conversou bastante sobre a importância de se profissionalizar, fazer as coisas certas. Precisa lançar um som, precisa divulgar o seu material. Em vez de você esse tempo que você vai perder fazendo isso, você poderia estar estudando o seu instrumento, como a gente falou. Então procura a SE, assessoria de imprensa lá, lança seu material com os caras, faz todo o trabalho bonitinho, agência, booking, tudo bonitinho por lá. Agradecer a Naldini Street Rock, a Card Ambiental, agradecer a Etros e lembrar vocês que semana que vem tem mais. Semana que vem eu vou estar com uma figura polêmica aqui nesse podcast. Ele, vai ser legal. O filho do Cramurum, o filho do Dito Cujo. Vou estar com Toninho do Diabo aqui. Ele vai lançar uma música pop gospel satânica e o videoclipe vai rolar aqui nessa live. Então, seja o que cada um acreditar e o que quiser, estaremos aqui presentes falando e resenhando também com o Toninho do Diabo aqui. E vamos fazer sorteio de mais brindes aqui, sortear muita coisa aqui pra galera também. Rapaziada,
Vinão, Muito obrigado. obrigado, cara. Valeu, Vini. Muito obrigado mesmo. A vocês todos aí, eu vou tentar falar o nome de todos aqui. A Eliana, a Vanessa, a Valéria, a Dona Regina, o Rodrigão, o pessoal do Lacoque Luxo, do Agente Vermelho, Ricardão, a Glauci, a todo mundo que colou aí, que participou, mandou a sua energia positiva. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem com mais pessoas. Vamos fazer a Etro chegar a mais pessoas. Se vocês compartilharem para mais um amigo, cada um de vocês que assistir aqui compartilhar para mais um amigo, e esse um amigo compartilhar para mais outro amigo, vocês vão estar ajudando o canal a crescer mais e ajudando as bandas, que Com certeza. a visualização vai aumentar, o algoritmo vai entender que está tendo relevância esse material, então o underground começa a ter mais relevância e vai ajudar a Etros a crescer também. Então, vamos fazer essa daí. Cada um compartilha com mais um e vamos soltar essa hashtag aqui. Tira uma foto aí todo mundo, printa da tela aí do computador e posta no Instagram. Hashtag Lau no Zona Independente. Eu quero ver esta hashtag, essa trend. Vamos lançar essa trend Lau no Zona Independente. Coloca uma seleta aqui e invoca. Isso. Vamos Ele aparece fazer. do nada Vou aí. aproveitar que vou estar com o filho do Cramurum aqui. Vou ver se ele não quer fazer alguma coisa Verdade. aqui para trazer o Lau aqui também. Beleza? É isso. A gente se vê Isso na aí. sexta-feira que vem. E a partir da outra semana, nas quintas e nas sextas. Então, tamo junto. Um beijo. Fiquem com Deus. Ou com o que vocês acreditarem.